Boa noite, meu prezado irmão, minha querida irmã. Hoje é dia 8 de julho de 2020, quarta-feira. Inicio aqui esse estudo bíblico das quartas-feiras. É uma satisfação estar contigo nesta noite. Tenho mantido esta rotina desde o dia 25 de março deste ano, ou seja, todo o período da quarentena, sempre trazendo uma reflexão às quartas-feiras. E na noite de hoje eu quero trabalhar com você o seguinte tema: relacionamentos. Uns dão certo, outros não. Algumas razões. Eu quero apresentar aqui para você algumas razões porque entendo que alguns relacionamentos dão certo e outros não dão certo. Como habitualmente faço, inicio sempre com uma palavra de oração e é isso que vou fazer agora. Orar por você, por sua família, por sua casa, desejando que Deus abençoe a sua família, os seus entes queridos e que todos estejam desfrutando de boa saúde. Se porventura não estiverem assim, que Deus promova a cura e a restauração da saúde. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que é compartilhar com os nossos irmãos toda quarta-feira um tema a respeito da tua palavra, um tema bíblico ou um tema que se refira aos relacionamentos, como é o caso deste do dia de hoje, desejando a Deus que tu nos guies, nos conduzas em cada instante deste assunto. Eu oro e agradeço tudo, Deus, a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu prezado irmão, vou repetir aqui o tema do nosso assunto de hoje: relacionamentos. Uns dão certo, outros não. Algumas razões. Eu quero trabalhar contigo um texto bíblico de Mateus capítulo 7, verso 12. Esse texto bíblico diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele coloca diante de nós uma situação muito singular, muito simples, que é o modo como nós devemos encarar os nossos relacionamentos. E ele diz assim: assim quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. É aquela troca importante que deve haver em todo tipo de relacionamento. Relacionamentos são feitos a partir de trocas que são feitas entre as pessoas que relacionam. E eu quero logo já excluir aqui aquela ideia da política, né? Do dar e receber, que inclusive essa questão do dar e receber está baseada numa reflexão de São Francisco de Assis, não é? O dando que se recebe. Eu, quando na minha adolescência, eu aprendi e cantei na igreja um canto que dizia: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde há ódio que eu leve o amor, onde há ofensa que eu leve o perdão, onde há discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E aí vem a singular frase: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Palavras de São Francisco de Assis. Pois bem, essa expressão dando que se recebe, tão mal utilizada, tão mal empregada nos meios políticos para acobertar com conchavos,
favorecimentos, essa coisa toda, ela é necessária nos relacionamentos. Os relacionamentos são feitos de trocas importantes entre A e B, C e D. Jesus Cristo usa aqui a expressão tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Ou seja, se eu quero algo para mim, é importante que eu esteja disposto a fazer esta mesma coisa que eu quero para mim, para o outro. Vamos pensar em coisas muito simples, numa alimentação. Olha, eu adoro um bife bem temperadinho, bem passadinho, ao ponto ali e tal. Eu gosto disso, vou fazer esse bife desse jeito que eu gosto e eu vou oferecer para fulana de tal, a esposa, o esposo, o pai, a mãe. Olha só, você está dando ao outro aquilo de que você gosta. Você está fazendo como você faria para você mesmo. Você pensou em você, o modo como você gosta das coisas, e esta coisa de que você gosta, você faz para o outro. Isso é um princípio de Jesus Cristo. Ele que mandou fazer assim, é ele que mandou a gente agir assim. Então, este princípio, nós devemos levá-lo para os relacionamentos, para os nossos relacionamentos. Eu quero, para a gente não ficar aqui divagando e você pensando aí no seu cantinho, de que o pastor está falando? De que espécies de relacionamentos o pastor está falando? Pois bem, eu quero falar aqui apenas de dois tipos, duas espécies de relacionamentos: os relacionamentos filiais e os relacionamentos conjugais. São essas duas espécies apenas. Eu quero lembrar que todo mundo tem o relacionamento filial, ou seja, todo mundo é filho de alguém, né? Nem todos são pai ou mãe de alguém, mas todos somos filhos de alguém. Então, esse relacionamento entre nós e os nossos antepassados, todos temos. Se vivos estamos, todos temos esse relacionamento. Nosso pai, nossa mãe. E esses relacionamentos que têm assim, esse condão sanguíneo, esses relacionamentos têm um detalhe diferente, né? Deixa eu elencar algumas coisas desse relacionamento filial. Por mais que o meu filho não seja aquele que se comporte do jeito que eu quero que ele se comporte, ele é meu filho. Para sempre. Para sempre. Uma vez filho, sempre filho. Não se deixe de ser filho. Por mais que possa dizer, eu não te considero como filho, porque você não me obedece, você não faz o que eu quero, você está sempre me aborrecendo. Filho é filho para sempre. Pai é pai para sempre. Mãe é mãe para sempre. Então, estes relacionamentos que já têm este vínculo consanguíneo, esses relacionamentos já são predestinados à eternidade, eles já são predestinados a durarem. E ainda que não sejam de boa qualidade, eles não podem ser interrompidos, eles não podem ser cortados, eles permanecem para sempre. Pois bem, se permanecem para sempre, é necessário, evidentemente, que eles sejam de boa qualidade, que eles sejam de boa qualidade. Daqui a pouquinho nós vamos falar das qualidades, mas antes deixa eu falar de um outro relacionamento, que este é o conjugal. Este não é aquele que eu possa dizer que é para sempre, embora a Escritura Sagrada tenha dito no Antigo e no Novo Testamentos que o casamento é feito para que se encerre com a morte. Ou seja, também, originalmente, ele tem um condão de eternidade, eternidade até a morte, evidentemente.
E esse relacionamento do casamento, da união conjugal, tem ares distintos daquele que é filial, porque este, embora ele tenha sido feito originalmente por Deus para durar a vida toda, para durar para sempre, a lei civil pode interrompê-lo. Pela lei, ele pode ser cortado, exterminado, extinto. Aqueles que querem extinguir a relação conjugal têm a lei que diz que pode fazer. Desde 1977 para cá, com a lei do divórcio no Brasil, não é? É uma lei que teve lá a autoria de Nelson Carneiro, já falecido. Existe o divórcio no Brasil. Antes disso havia separação. Bom, eu não vou entrar nesse mérito jurídico dela, da separação, até porque eu não tenho nenhum interesse em falar de separação ou de divórcio aqui. Eu quero falar daquelas coisas do relacionamento que, se bem cuidadas, elas vão fazer com que o relacionamento seja de qualidade, duradouro, um relacionamento que você deseja estar com a pessoa que está ao seu lado, a partir de coisas que você pode fazer. Atenção, você que me ouve. Olha bem para mim aqui. Eu quero falar para você das coisas que você pode fazer e deve fazer para que o seu relacionamento seja de qualidade. Então, preste atenção. Fica comigo aí, preste atenção, porque eu quero abordar esses assuntos. Pois bem, mas antes de eu dizer o que é preciso para um relacionamento dar certo, o que seria, na nossa concepção, um relacionamento que deu certo, que dá certo? Vamos pensar aqui em algumas coisas de um relacionamento que dá certo? Deixa eu molhar a palavra aqui. Um relacionamento que dá certo, eu poderia considerar como uma das características o grau de o tempo, né? A duração desse relacionamento. Eu conheço um casal que já tem mais de 60 anos casados. Um casal que eu prezo profundamente. Vou mandar um abraço aqui para o seu Oswaldo e Dona Mariana. Se estiverem me vendo aqui ao vivo, um abraço para vocês. E depois eu posso mandar também essa gravação para vocês me verem mandando esse abraço para vocês. Esse casal, ele se casou no dia 1º de setembro de 1949. Estou certo, dona Mariana? Estou certo, seu Oswaldo? Esse casal, faz as contas você aí, né? 1º de setembro de 1949. Como nós estamos em 2020, é alguma coisa terminada em um, não é? Deve ser. Enfim, eu não quero fazer essa conta. Faça as contas aí de quantos anos nós estamos distantes deste 1º de setembro de 1949. Pois bem, se considerarmos o quesito duradouro, relacionamento duradouro, e seja este quesito como prova de que deu certo, está aí. Relacionamento que teve início em 1949, no dia 1º de setembro. Isso, o casamento, gente. Eu estou falando do casamento. Uma pessoa não conhece a outra e se casa logo com ela, não. É necessário haver um período de conhecimento, um período de namoro, né, noivado, essas coisas todas. Então, se nós considerarmos o quesito tempo, a passagem do tempo, a duração do tempo, como sendo prova de que o relacionamento deu certo, aí está. Os relacionamentos duradouros presumem como tendo dado certo, ok? Um outro quesito que eu poderia lançar aqui, uma relação respeitosa, respeitosa, uma relação respeitosa, aquela em que um dos cônjuges, ou se eu estiver me referindo à relação filial, a relação entre pai e filho, mãe e filho, filho e pai, mãe, filha e mãe, essa relação deve ser respeitosa. Cada um
no seu cantinho, exercendo o seu papel, com alegria, com interesse de coração e respeitando o papel do outro, respeitando as funções do outro. O filho há de respeitar as funções do pai, o pai há de respeitar as funções do filho, o esposo há de respeitar as funções da esposa, a esposa há de respeitar as funções do marido, cada um cumprindo o seu papel naquele relacionamento. Marido tem papel de marido, mulher tem o papel de mulher, e, enfim, respeitadas essas funções, esses papéis, este respeito é considerado como um dos itens de um relacionamento que deu certo. Você quer ver uma coisa extremamente desagradável? Aí eu estou migrando já para a questão do relacionamento conjugal. Você já viu aqueles casais que resolvem discutir a relação em público, em shopping center, na rua, saem para um teatro e lá no teatro querem discutir a relação? Não faz isso, não. Você que me vê agora, não faz isso, não. Não é? É mais econômico você ficar dentro da sua casa e resolver lá a sua pendência com a sua esposa, com o seu esposo. Precisa sair a público para lá em público resolver a situação, não é? Criar um barraco, me permita aqui a expressão popular, no meio da rua, num shopping center. Que coisa feia! E há quem pare, é quase que impossível você olhar uma cena dessa e você não parar para ver aonde que aquilo ali vai dar, porque dependendo do grau de animosidade que haja entre ele e ela, aquilo ali pode terminar na delegacia. Enfim, enfim, o respeito de um para com o outro. Homem e mulher são diferentes ontologicamente. Eu falo essa palavra, ela vem lá emprestada da filosofia, é uma palavra que quer dizer assim, aquilo que é próprio do ser. Homem tem características de homem, mulher tem características de mulher, são coisas próprias do ser, e cada um há de viver a vida de acordo com aquilo que lhe é próprio, porque o que me é próprio pode causar atração para o outro. Aquilo que eu faço com naturalidade pode ser o que me aproxima do outro. Então, eu tenho que manter essas características que me são próprias. Pois bem, para que isso aconteça, eu devo respeitar o outro e o outro deve respeitar-me. Então, se eu colocar aqui esse quesito casamento que dá certo e considerar essa questão do respeito, evidentemente que o respeito integra as características de um casamento que dá certo, de um relacionamento que dá certo. Uma terceira coisa que pode ser considerada como dentro dessas características, né, definindo o que é relacionamento que dá certo, é quando um não sufoca o outro na relação, que na verdade é um pouco do que eu falei antes, na questão de ser respeitoso para com o outro. Né? Um não sufoca o outro. A presença do outro é sempre benfazeja, aquela presença leve, aquela presença que agrega, aquela presença que lhe causava arrepios, calor no corpo, quando do primeiro encontro, quando lá do conhecimento, uma pessoa que fazia brilhar em seus olhos. Tu te lembras disto, meu jovem, minha jovem, que me vê agora, meu senhor, minha senhora? Tu te lembras disso? Pois bem, esta relação de hoje deve suscitar esta leveza do relacionamento. Não pode haver um esmagamento de um para com o outro, um sufoco, como se um pegasse no pescoço do outro e ficasse a tentar estrangulá-lo, a sufocá-lo. Não é? Isso pode ser feito, evidentemente, de várias maneiras, e quem estiver vivendo
um relacionamento sufocante, saberá entender que vive um relacionamento sufocante. Não sou eu aqui que vou ensiná-lo a fazer um relacionamento sufocante, até porque eu estou pregando contra isso, eu estou falando contra isso. Eu estou dizendo que o relacionamento não pode ser algo que sufoque, que faça mal ao outro. Oh, fulano já chegou, meu Deus, perdi a minha liberdade, perdi a minha naturalidade. Estava tudo tão bem com a ausência de fulano e agora fulano chegou, eu me sinto sufocado pela presença dele. Que relacionamento é esse que sufoca, que oprime? Não, de modo algum. Então, eu apresentei 3 características de um relacionamento que pode ser considerado que deu certo. Um relacionamento que é duradouro, um relacionamento respeitoso e um relacionamento que não sufoca. Essas são as 3 características que eu apresento aqui. Agora, vem aquela pergunta que nós queremos responder aqui nesta noite. O que fazer para dar certo? O que fazer para dar certo? Eu anotei aqui 2 coisas, apenas 2 coisas. A primeira delas é ter para com o outro empatia. Empatia, alguns usam essa palavra para quererem dizer simpatia. Empatia é a arte de colocar-se no lugar do outro. Você se lembra do texto bíblico que eu citei no início? Eu vou relê-lo aqui para você. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Assim como tu queres ser tratado, trate. Coloque-se no lugar do outro. Empatos, quer dizer, é como se eu me colocasse no sentimento do outro, participasse do sentimento do outro, trocasse de lugar com o outro. Não é compaixão, não. Compaixão é sentir o mesmo sentimento ali ao mesmo tempo. A ideia ali é de simultaneidade no sofrer, no padecer. Isso é compaixão. A empatia é colocar-se no lugar do outro. É como uma troca de papéis. É como uma troca de papéis. Talvez isso possa ser exercitado quando a gente simplesmente muda de lugar. Você está vendo um determinado objeto de um ângulo, você faz um giro lá de 180 graus e fica do outro lado. E você já vê um aspecto diferente. Porque normalmente nós conversamos com as pessoas assim, não é? Nós estamos de um lado, elas do outro lado, de frente para a gente, a ideia é trocar de lugar com o outro. Isso é empatia. Isso é empatia. Então, quando um relacionamento está trabalhando para dar certo, quando o casal está trabalhando para dar certo, ou pode ser aquela relação filho e pai, pai e filho, a ideia é colocar-se no lugar do outro. Se você pedir um exemplo em relação aos pais e filhos, quando lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, quando o autor bíblico, Paulo, orienta que deva ser de boa qualidade o relacionamento entre pais e filhos, diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Vai lá mais à frente, vai dizer: Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, não suscitem a ira dos seus filhos. Se você pensar nessa relação, você vai pensar naquela situação em que o filho está lá tranquilo na sua brincadeira e o pai do nada pede que o filho saia daquela brincadeira e vá fazer uma tarefa que o pai ou a mãe quer que faça. E você sabe que isso vai desagradar o filho, você sabe que você vai incomodá-lo,
será que você precisava mesmo incomodá-lo? Tirá-lo do seu aconchego, da sua brincadeira, do seu momento? Será que você precisava fazer isso? Então, se você não precisava fazer isso e fez, você provocou a ira do seu filho desnecessariamente. E aí você quer obediência? Certamente que ele vai se revoltar contra você. É uma reação natural, essa, nossa, essa reação quando alguém nos provoca, nós queremos dar o troco, isso é natural. Se deve fazer ou não, já é outra coisa, mas não deve ser feito assim. Então, o que se deve fazer num relacionamento? Colocar-se no lugar do outro, empatia para com o outro. Esta é uma coisa muito importante. Mas eu quero pontuar uma outra, eu disse que são duas, uma outra que eu julgo ainda mais importante do que esta primeira. É o seguinte: toda pessoa que, e isto que eu vou dizer aqui é válido especificamente para o relacionamento conjugal. Toda pessoa que vai firmar um relacionamento conjugal, ela deve ter primeiro, em relação a si própria, um posicionamento bem firme. O seguinte: quem é que eu sou? Quais são as minhas potencialidades? Quais são os meus defeitos? Eu preciso ter isso bem claro para mim. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Tudo bem, eu sei que eu sou teimoso. Então, eu sei que essa minha teimosia, em algum momento, ela vai vir à tona, vira lume, ela vai ser descoberta no casamento. Então, eu sei que eu já de antemão, eu sei que eu tenho que trabalhar isso. Eu sou uma pessoa teimosa, não é? Ou uma pessoa persistente. Tem dois ângulos dessa questão. Não é? As pessoas teimosas normalmente são pessoas persistentes, elas sabem o que querem. E é importante você saber o que quer. Você não pode ser aquele, permita-me a expressão popular, Maria vai com as outras. Você não pode ser uma pessoa assim. Pessoas assim não têm condições de firmar um relacionamento duradouro, um relacionamento constante, um relacionamento que dá certo. Porque você se relacionar com uma pessoa que a cada dia ela é uma pessoa diferente, extremamente complicado. Eu vou falar aqui uma coisa bastante delicada e certamente quem já viveu isso vai compreender perfeitamente o que eu quero dizer, e eu falo isso de modo muito respeitoso. As pessoas que sofrem do mal de Alzheimer, aquelas pessoas que uma característica bem específica do mal de Alzheimer é as pessoas esquecerem de tudo, de tudo. Até do próprio nome, algumas delas esquecem. E o marido esquecendo o nome da esposa, dos filhos. Não é? Quem sofre do mal de Alzheimer se torna uma pessoa nova a cada dia. Imagina o relacionamento de alguém com uma outra que sofre do Alzheimer. É uma pessoa nova a cada dia. Fulano, você se lembra de mim? Não, não me lembro de você. Então, já há de se construir uma relação ali que aquela pessoa passe a lembrar do seu nome, de como você é uma nova pessoa. Passados 30 minutos, essa pessoa já quer saber quem você é de novo, ela já se esqueceu quem você é, ou seja, é uma pessoa nova a cada 30 minutos. E olha que eu estou colocando um tempo bem longo. Imagina, uma pessoa que não sabe muito de si, não tem consciência do que ela própria é, suas potencialidades, suas virtudes, seus defeitos. Então, eu tenho que ter para comigo mesmo uma boa consciência de quem eu sou. Né? De achar que eu sou o melhor dos homens ou a melhor das mulheres, não. Não é isso, não. É ter uma consciência de quem eu sou, para que eu possa, ao desejar firmar um contrato de casamento, o casamento é um contrato, né? Está previsto na lei civil e tudo, é um contrato de vida plena, de comunhão plena de vida.
E se você está disposto a isso, você precisa saber quem você é, para que este que você é, com as suas virtudes e com seus defeitos, você compartilhe plenamente a vida com o outro. Não é fácil, evidentemente, não é? Mas é possível. É possível você viver relacionamentos que sejam considerados relacionamentos que deram certo ou que estão dando certo. Então, eu quero aqui, já caminhando para o encerramento, recordar com você, a partir do tema, não é? Relacionamentos, uns dão certo, outros não. Algumas razões. Eu apresentei aqui dois tipos, duas espécies de relacionamentos. O filial, né, aquela entre pais e filhos, filhos e pais, e relacionamentos conjugais. Claro que ao longo da palestra eu falei mais dos relacionamentos conjugais e era esse mesmo o meu propósito, falar mais dos relacionamentos conjugais. Eu quero atingir mais a você que é casado, você que pretende se casar, meu objetivo era alcançá-lo nesta palavra. E eu passei a definir alguns relacionamentos que dão certo. E eu trabalhei a questão da durabilidade da relação, casamento, relação duradoura, relação respeitosa e relação que não sufoca. Relação que não sufoca. E, por último, eu trabalhei o que fazer para dar certo. Primeira coisa que eu entendo que é necessário, há várias outras coisas, eu quis me ater apenas a essas duas aqui. Que haja empatia, que eu me coloque no lugar do outro, lembrando o que Jesus Cristo falou. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E falei de uma outra coisa, ou seja, ter boa consciência de quem eu sou, para que esse que eu sou, do jeito que eu sou, possa ser oferecido ao outro para ser-lhe útil numa relação que eu quero que seja duradoura, respeitosa e não sufocante. Que Deus abençoe sua vida, meu prezado irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você que é casado, você esposa, você marido, você jovem que quer se casar, está a escolher a sua esposa, sua companheira, você menina que está aguardando aí o seu príncipe encantado. Cuidado, príncipes encantados são bons para as fábulas, né? Nós casamos com pessoas de carne e osso, pessoas com virtudes e defeitos. Cuidado com isso. Que Deus abençoe a todos. Eu quero mandar aqui, então, agora um abraço para as pessoas que nos visitaram aqui, algumas ainda estão. Manda um abraço para Denise Menezes. Deus te abençoe, Maria Denise Menezes. Deus guarde seu coração. Graça da Silva, Deus abençoe, minha jovem, Deus te cuide de você. Rose Dutra, um abraço apertado. Maria Vera, Deus te abençoe. Márcia Guimarães, uma ótima noite, bom descanso. Que Deus abençoe essas pessoas que estão conosco e que participaram dessa live. Aqui a Rose Dutra está dizendo 71 anos de casados não é para qualquer. Ah, você fez as contas, né, ô Rose? Você é boa de matemática, é isso aí. É o tempo que o seu Oswaldo e dona Mariana. Depois eu vou dar um alô para eles, eu vou mandar o link desse vídeo para eles verem que a gente está falando bem deles aqui. Né? São 71 anos de casados, eles casaram, repito aqui, em 1º de setembro de 1949. Um abraço, Márcia Guimarães de novo, apareceu aqui de novo. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu encerro essa live desejando que Deus guarde vocês com muita saúde e muita paz no coração. Um abraço apertado e ainda que virtual, né? Nós não podemos abraçar pessoalmente. Em breve se Deus quiser, nós estaremos de volta às nossas atividades presenciais, mas
o abraço talvez tenha que demorar um pouquinho mais, né? Que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima noite, um bom descanso. Estou encerrando este vídeo agora às 19h36.